Hoje a gente vai mergulhar numa das estratégias de poder mais desconfortáveis e, ao mesmo tempo, mais eficazes que existem. É uma regra que vai contra tudo aquilo que a gente aprendeu sobre trabalho duro, sobre justiça, mas que, pro bem ou pro mal, está por trás de algumas das maiores fortunas e dos maiores legados da história. Essa pergunta aqui parece simples, né? Mas a resposta é bem surpreendente. Quando a gente pensa nas grandes invenções, a gente celebra o gênio, a pessoa criativa. Mas e se o verdadeiro gênio não for o inventor, e sim a pessoa que entendeu que o crédito pela invenção era mais valioso do que a própria invenção? E olha, quem melhor para resumir essa ideia do que o próprio Thomas Edison, né? Eu sei como roubar. Com essa frase, ele não está admitindo ser um ladrão qualquer. Ele está revelando a mentalidade de um mestre do poder. O verdadeiro trabalho não é criar do zero, mas sim saber identificar e se apropriar do trabalho que realmente importa. Então, bem-vindos à Lei dos Abutres. Imagina só uma selva. Alguns animais caçam, gastam uma energia danada, correm riscos. Já os abutres, eles só observam. Esperam o momento certinho para descer e pegar a recompensa, sem o esforço da caça. No mundo do poder, isso é uma estratégia. A gente não está aqui para julgar, mas para entender como esse jogo funciona. E aqui está a lei nua e crua. Use o trabalho dos outros, mas garanta que o seu nome esteja no final. Os seus ajudantes vão ser esquecidos. Você vai ser lembrado. A ideia é construir sua reputação de velocidade, de eficiência, em cima do esforço de outras pessoas. Elas viram seus fantasmas. E você, a estrela. E para a gente entender o que acontece quando se ignora essa lei, não tem história mais trágica e reveladora do que a de Nikola Tesla. Um cara cuja mente literalmente iluminou o mundo, mas que morreu pobre, esquecido, porque não entendeu que a genialidade sozinha não vale nada no jogo do poder. O que a gente vê aqui não é um erro, um deslize. É um padrão de desastre. Começa com o Edison rindo da promessa de pagamento, passa pelo Westinghouse levando crédito pelo sistema elétrico que a gente usa até hoje, e termina com o Marconi sendo chamado de pai do rádio usando a tecnologia do Tesla. A cada passo, a história se repetia. Tesla fazia o trabalho de gênio e outra pessoa aparecia para assinar o cheque e entrar para a história. A amargura do Tesla é quase palpável nessa citação. Em 1917, já vivendo na miséria, ofereceram para ele uma medalha com o nome do cara que o explorou lá no início da carreira. A recusa dele não foi só orgulho, foi o grito de uma vida inteira de trabalho sem crédito. Ele entendeu tarde demais que o reconhecimento era tão vital quanto a própria invenção. E aqui está a raiz do problema, sabe? Tesla acreditava que a ciência estava acima da política, que uma grande descoberta se defenderia sozinha. Ele se isolou, tentou fazer tudo por conta própria e no processo deixou as invenções dele totalmente desprotegidas. Ele construiu maravilhas, mas esqueceu de construir os muros ao redor delas. Agora, vamos virar o tabuleiro e olhar para o jogador que entendeu as regras perfeitamente. O oposto do Tesla em todos os sentidos, Thomas Edison. Um homem que talvez fosse menos inventor e mais um gênio em capitalizar o crédito. Essa frase resume perfeitamente a filosofia do Edison. Ele não precisava ser o gênio em tudo. Ele era um empresário, um maestro. O talento real dele não era resolver o problema, mas encontrar a pessoa certa para resolver e, claro, colocar o nome dele na solução final. Esse comparativo aqui deixa tudo muito claro, né? De um lado, o gênio puro que se esgotou. Do outro, o gênio pragmático que construiu um império. Tesla era a faísca criativa, mas Edison entendia que o crédito, o marketing, a marca, isso era o combustível que transformava a faísca num incêndio que dura para sempre. O resultado? Bom, legados e destinos completamente opostos. Mas olha, não pense que essa dinâmica entre Tesla e Edison foi um caso isolado. Esse padrão de trabalho versus crédito se repete em toda a história, da arte à guerra, e ensina uma lição que nunca envelhece. Essa fábula resume a lei de um jeito brutal. Tem a galinha que trabalha duro, ciscando o dia inteiro, focada só na tarefa, e tem a galinha esperta, que só fica do lado e no exato momento em que a primeira acha o grão, a segunda vai lá e come. Trabalho contra o oportunismo. É uma imagem cruel, mas que descreve a dinâmica perfeitamente. Temos aqui dois perfis, o ingênuo e o estrategista. O Balboa fez todo o trabalho pesado para encontrar o Império Inca, mas falou demais. Resultado, o próprio soldado dele o traiu e roubou a glória. Do outro lado, Rubens, o pintor, tinha uma equipe inteira trabalhando para ele. Mas quando um cliente chegava, ele escondia todo mundo, criando a ilusão de que era um gênio prolífico e solitário. Um acabou decapitado, o outro construiu um império. A lição é sobre controlar a narrativa.
Mas a lei não é só sobre explorar os vivos. Na sua forma mais elegante, é sobre usar o trabalho dos mortos. Quando Newton disse que viu mais longe por estar sobre ombros de gigantes, ele estava admitindo que usou séculos de conhecimento que vieram antes dele como sua base. O passado se torna um exército silencioso que já fez a maior parte do trabalho pra gente. E isso está em todo lugar. Shakespeare pegou histórias emprestadas de Plutarco. Políticos usam redatores. Cientistas constroem em cima do trabalho de gerações. O ponto é o mesmo. Por que começar do zero se você pode começar da linha de chegada de outra pessoa? Essa é a maneira mais rápida de ser visto como um gênio. Bismarck resume isso perfeitamente. Para que cometer os mesmos erros, gastar o mesmo tempo, a mesma energia, quando se pode simplesmente estudar a experiência dos outros, sejam contemporâneos ou figuras históricas, e começar de um ponto muito mais avançado? É a essência da estratégia: conservar recursos e maximizar resultados. Mas, cuidado! Aplicar essa lei de forma cega é uma receita para o desastre. Um verdadeiro mestre da estratégia sabe que tem horas em que a coisa mais inteligente a fazer é, na verdade, dar o crédito. E saber quando fazer isso é o que separa o amador do profissional. A regra de ouro é essa: só dá para reivindicar o crédito de uma posição de força. Se a sua reputação ainda não está consolidada, tentar roubar os holofotes só vai fazer com que pareça uma pessoa desesperada, uma fraude. As pessoas percebem. Primeiro, construa sua base. Depois, jogue o jogo. O Manual de Kissinger é o exemplo perfeito disso. A visita histórica à China foi obra dele, mas ele foi inteligente. Em público, ele deixou o presidente Nixon levar toda a glória. Por quê? Porque ele sabia que fortalecer o chefe dele o fortalecia indiretamente. Ele jogou o jogo longo, garantindo que seu poder nos bastidores ficasse ainda maior. Então, o jogo completo se resume a isso. É simples, mas é genial. Passo 1, pegue o crédito de quem está abaixo. Passo 2, dê o crédito para quem está acima. O resultado? Bom, para quem está no comando, a pessoa parece um servo leal e superprodutivo. Para os subordinados, parece o chefe indispensável. A pessoa se torna o centro de tudo, um verdadeiro mestre do poder. E assim, a gente volta para a nossa pergunta inicial. O que, afinal, constrói um legado duradouro? A genialidade pura de um Tesla ou o domínio estratégico do crédito de um Edison? A história parece nos dar uma resposta bem desconfortável. Talvez o poder real não esteja em criar, mas em ser creditado pela criação. A pergunta que fica é: o que isso diz sobre o mundo em que a gente vive?